E no estúdio, Marcelo Martins tira dúvidas, inclusive, sobre esse assunto. Marcelo, por que o INSS tem feito esse processo de revisão nas aposentadorias, nos auxílios? Esse sempre foi um grande gargalo nos cofres da Previdência. Benefícios como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ele tem uma natureza transitória, salvo a aposentadoria por invalidez, que tem alguns outros critérios. Mas o auxílio-doença, especificamente, ele é transitório, a sua natureza é de transitoriedade. Então, ele tem que ter um período de início e fim. E isso tem que ser calculado juntamente com o fim da moléstia incapacitante. A aposentadoria por invalidez também é objeto de perícias a critério do órgão previdenciário, justamente porque, em algum momento, aquele trabalhador que ficou incapaz total e permanentemente pode ter sido curado por uma série de fatores, uma nova tecnologia médica, clínica, um milagre, uma situação de uma atividade, existência de outra atividade. Então, milhares e milhares de beneficiários usurparam dos cofres da Previdência, ou seja, receberam indevidamente. Muitos já não tinham a doença, muitos já desenvolviam outras atividades, outros já haviam falecido e continuavam seus representantes, seus prepostos, recebendo valores. Então, isso contribuiu. Não é o único fator, por óbvio, mas é um dos grandes fatores que fez com que a Previdência tivesse rombos tão astronômicos como os que tem. E agora, nessa mesma onda de perícia, a pessoa não se identifica, diz que ficou afastada por um tempo do trabalho, passou agora por uma nova perícia e o INSS recusou a solicitação dela, mas o médico que a atende não liberou ainda para voltar ao trabalho. Como é que fica a situação dela no caso desse? Essa é uma situação que a gente costuma dizer que é a situação de limbo previdenciário. A pessoa está apta perante o INSS, não está apta perante a empresa. E agora o que fazer, né? Quem poderá nos salvar, né? Na verdade, ele tem que solicitar uma nova perícia e, ao mesmo tempo, ingressar com uma ação pedindo para que o INSS reative o seu benefício, inclusive com uma medida de urgência, de tutela de urgência, que é o nome técnico, para que ele volte a receber e não volte a trabalhar. Mas existe um detalhe interessante. A jurisprudência, os tribunais têm entendido que nesse hiato, nesse intervalo, quem deve pagar os salários é a empresa. A empresa paga. Porque ele está a cargo da empresa. O INSS deu alta, essa alta foi indevida. Olha só, uma pergunta interessante aqui do Carlos, da Paraíba. Ele coloca uma situação hipotética, ou talvez tenha ocorrido mesmo. Estou trabalhando, Marcelo, e de repente começa a chover e o patrão dispensa todos os funcionários. Eu vou ter direito a receber esse dia de trabalho ou ele vai poder descontar do salário? Não, tem direito a receber. Quando o patrão dispensa no meio da jornada, quando ele libera para assistir um jogo da Copa do Mundo, que nós vamos ter agora dentro em breve, ou coloca uma televisão ali no setor, né, para que os trabalhadores assistam, ou numa situação dessa como a relatada, é uma liberalidade patronal. Ele não é obrigado a dispensar, mas se ele está liberando, ele não pode descontar, não pode exigir depois, olha, ontem eu te liberei 2 horas mais cedo para assistir o jogo da Copa, hoje você trabalha 2 horas a mais, a não ser que isso seja previamente ajustado. Mas se for sem ajuste anterior, é uma liberalidade, ele não pode descontar isso. Num caso como esse, mas numa empresa maior que tem a obrigatoriedade de registro de ponto, o funcionário é dispensado, ele registra o ponto no momento em que ele saiu ou ele... Não, ele tem que registrar no momento em que saiu. O ponto tem que constar o que de fato aconteceu. Depois, e não pode ser feito ajuste depois, tem empregador que depois chama a pessoa do RH, chama a pessoa do TI e fala, olha, ontem eu liberei o pessoal às 3 da tarde, só que coloca aí que ele saiu às 18. Isso é um crime, até porque, inclusive, o empregador ele pode sofrer grande prejuízo com isso. Se nesse intervalo que ele ajustou o ponto, aconteceu um acidente fora da empresa, esse empregador, além de todas as implicações, vai ter implicações, inclusive, de ordem criminal. Então é muito sério. Então faça um lançamento, olha, no dia tal foi liberado mais cedo e está tudo certo. Nada de querer fazer ajuste para ficar bonitinho que depois fica feio. Melhor não remendar.